Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata Sangaletti e vim aqui hoje mostrar para vocês como fazer essa maquiagem básica para o dia a dia. Acompanhe com a gente! Para começar a nossa maquiagem, eu vou usar o BB Cream para fazer uma pré-correção na pele. E o legal do BB Cream é que ele já tem óleo de amêndoa e óleo de jojoba que hidratam a pele. E ele já faz uma camada protetora, é como se fosse uma película entre a base e a nossa pele. Além do mais, ele já tem o fator de proteção 25 PA++, que protege contra os raios UVA, que é o que causa o envelhecimento precoce, tanto quanto o UVB, que causa as queimaduras do sol. O legal do BB Cream, além de você usar ele como uma pré-base, ele tem as mesmas características de um primer. Então ele vai auxiliar na durabilidade da sua maquiagem e a diminuir visualmente os poros dilatados. Eu gosto muito de fazer as correções com a paleta de corretivo colorido. Essa é a paleta 01 da Índice, os corretivos coloridos para fazer a camuflagem das cores. No momento eu estou usando o corretivo na cor verde. O verde, ele neutraliza as manchinhas avermelhadas da pele. Bom, depois de feito algumas correções com a paleta de camuflagem, eu venho com a base. Eu gosto bastante de aplicar a base com o pincel língua de gato. A Índice tem um que é excelente, é o 135F. Como eu já coloquei 2 camadas de produto na minha pele, toda vez que eu venho aplicando a base, eu venho aplicando camadas, depositando a base ao invés de esfregando o pincel. Porque assim eu evito de remover as camadas inferiores que eu já depositei na minha pele. Agora que eu depositei toda a base, eu venho com uma esponjinha umedecida e vou dando um acabamento nessa pele. Depois de remover o excesso da base e selar ela com essa esponjinha, eu gosto bastante de iluminar o centro da face e realçar a estrutura óssea. Então eu uso a canetinha de corretivo mineral e deposito esse corretivo na parte central do meu rosto. E para realçar a estrutura óssea, eu também coloco um pouquinho no zigomático. Para levantar um pouquinho a sobrancelha, eu posso passar ele aqui rente à raiz da sobrancelha. E eu volto com a esponjinha para dar o acabamento. O legal dessa esponjinha é que além dela ser livre de látex, ela tem vitamina E que já vai nutrindo a pele. E para quem não sabe, a vitamina E é a vitamina da juventude, hein? Agora vamos para uma parte que eu gosto bastante. É de selar toda a maquiagem com pó. O pó mate o que eu mais gosto, na verdade, é o número 2. Primeiro eu deposito e depois eu venho polindo a pele suavemente com a esponja. Assim ela vai tirar todo o excesso de pó e vai dar um acabamento mais aveludado. Usando o marrom da paleta mate e dá um pouquinho mais de forma a minha sobrancelha. O jeito que eu gosto de fazer minha sobrancelha é desenhar primeiro a base da sobrancelha bem marcada.
Eu costumo sempre iluminar um pouquinho embaixo da sobrancelha e dar uma sutil marcada no côncavo. Eu vou usar o iluminador número 1, que ele tem uma tonalidade, o Pó Glow número 1, que ele tem uma tonalidade perolada. E vou depositar ele bem abaixo e rente à sobrancelha. Usando o pincel 230E, que cá pra nós é o meu favorito, eu vou dar uma esfumadinha com a sombra marrom, marcando o côncavo dos meus olhos. Como a maquiagem de hoje é fazendo um look básico pro dia a dia, eu só dei uma esfumadinha com marrom no côncavo para dar um pouquinho mais de profundidade. Mas se você é daquelas que nem eu, que não dispensa o seu delineador, eu vou mostrar como faz o delineador de uma maneira prática e um pouquinho mais fácil para tentar deixar ele igualado. Usando o pincelzinho chanfrado, porque ele já tem esse corte mais retinho, quando você coloca no cantinho do olho, ele já vai demarcar aonde vai o seu puxadinho do seu delineado, até onde vai o seu gatinho. Então, usando o eyegloss preto, eu vou pegar ele um pouquinho no pincel, olhando bem para baixo, eu dou uma carimbadinha. Eu demarco mais ou menos aonde vai estar o meu delineado. E para evitar que eu faça um completo e depois tente copiar o outro, o que quase nunca dá certo, eu sempre vou demarcando os dois ao mesmo tempo. Bom, agora que eu marquei e aparentemente os dois traçados estão iguais, que seria o meu guia, agora eu pego o pincel chanfrado ao contrário, coloco ele na pontinha onde eu risquei. Eu não puxo o meu olho, eu só apoio aqui para que quando eu passo o pincel eu tenha mais firmeza. E eu venho com o pincel no sentido do centro do meu rosto. E faço a marcação. Depois eu volto com o pincel preenchendo. Eu vou esfumar só um pouquinho no cantinho do olho. Outra coisa que eu gosto muito para dar o acabamento é usando o mesmo pincel, aquela mesma sombra marrom que eu usei para fazer a minha sobrancelha, eu dou uma esfumadinha aqui embaixo nos cílios inferiores. Assim ele dá uma demarcada nos olhos, mas não fica um olho muito preto pro dia a dia. Não fica muito escuro. Para fazer o contorno do rosto, eu gosto de usar o blush número 1. O legal desse blush é que ele é super pigmentado e ele é opaco, então para fazer essa demarcação do rosto, ele é excelente. Eu sempre aplico um pouquinho. Como que eu vou saber onde colocar? Normalmente a gente marca 4 dedos do cantinho da boca, aonde para o 4º dedo, para trás é onde a gente coloca o blush. Ou outro jeito de medir é aqui, ó, rente à sua sobrancelha. Onde acaba a sobrancelha é onde começa o blush de marcação. Eu já vou aplicando e dando uma esfumadinha nele, para ele ter um acabamento bem natural. Mas depois eu volto com o pincel de pó para fazer todo o polimento da pele e ele fica mais esfumadinho. Com o pincelzinho 230E, que é aquele mesmo pincel que eu demarquei meu côncavo, eu venho com o blush e eu coloco um pouquinho do lado do nariz. Ele vai dar a impressão de que o meu nariz é um pouquinho mais fino. Então eu demarco e depois eu esfumo. Agora que eu marquei tudo com o pincel de blush e o blush, eu venho com o meu pincel de pó
e esfumo ele. Sempre em movimentos circulares, só onde eu depositei o produto, porque ele vai tirar toda a marcação, deixando um acabamento mais sutil. E por fim o blush. Blush, onde que eu coloco, Renata? Normalmente, eu dou um sorriso e marco bem na maçã do rosto. Eu tô usando o 05. Gente, tem uma coisa que eu sou apaixonada, é o iluminador. E o meu favorito é o 01, porque ele tem um acabamento perolado. Então, se vocês também são apaixonados por brilho, não precisa economizar nessa hora. Mas cuidado, tá? Coloca bastante, mas no lugar certo. Então eu venho com ele aqui, bem em cima do zigomático. E bem no centro do nariz. E aí com o meu pincel de pó, eu vou esfumar isso. Como é uma maquiagem para o dia a dia, cada um escolhe o tom de batom que acha mais usável no seu dia a dia. Eu sou apaixonada por um cor de boca, que é o 07 da Índice. Então com um pincelzinho, eu faço um contorno do meu lábio. E para finalizar, a gente capricha na máscara de cílios. A máscara de cílios da Índice é a minha verdadeira paixão, porque ela vem com uma máscara que alonga e deixa os cílios bem pretinho. E a segunda são as fibras naturais que vão dar o volume. As duas usadas em conjunto te dá a impressão de estar usando cílios postiços. Eu particularmente amo, porque eu não tenho paciência de colar cílios postiços, gente. No primeiro passo eu aplico a máscara, que vai alongar os meus cílios. E logo em seguida eu venho com as fibras que vão dar o volume. Olha a diferença que dá na primeira camada. Aí eu costumo mudar de cílios, enquanto isso as fibras elas vão dando uma secadinha. Então eu mudo para o outro olho e faço o mesmo processo. Para finalizar, eu volto com a máscara de cílios e selo as fibras para ter certeza que os meus cílios vão ficar assim o tempo inteiro. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um curtir e deixe sua opinião aqui nos comentários. Um beijão e até a próxima. Tchau!